Saudações. Hoje chegou para mim uma informação interessante. Diz respeito a um encontro de Haddad com empresários paulistas, né? Em que um deles resolveu confrontar o Haddad, falando: eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre as ideias de Karl Marx, no sentido de provocar, né, o Haddad. O Haddad simplesmente perguntou: sim, eu posso falar. Você está falando de qual obra? O empresário riquíssimo de São Paulo ficou calado. Sabe por que ele ficou calado? Porque não é que ele não leu nenhuma obra de Karl Marx, não. Ele não sabe o nome das obras de Karl Marx. Quer dizer, ele não sabe nada de Karl Marx. Tudo que ele acha que ele sabe de Karl Marx, ele deve ter visto no Zap. Quer dizer, ele não sabia de verdade nada de Karl Marx. Isso revela pra gente duas coisas. A primeira é uma que o Eduardo Moreira falou ontem em um vídeo aqui no YouTube mesmo, que é sobre o quanto o empresariado brasileiro, do modo geral, é burro. Ele não usou essa palavra, mas o empresário brasileiro, do modo geral, é burro, ignorante, sabe? São pessoas sem conhecimento científico, sem conhecimento teórico, sem leitura de vida. E não é difícil entender por que isso acontece, não. Se a gente for dar uma olhada, nos outros países do mundo, os empresários mandam os filhos estudar na Suíça, né, durante o ensino médio, depois colocam os filhos numa grande universidade estrangeira, certo? Por quê? Porque esses empresários dão conta de duas coisas. Primeiro, que conhecimento é poder. E segundo, a construção de redes, né? Nesses colégios da Suíça estão futuros reis, príncipes, governantes de grandes empresas, governantes de países, deputados, ministros, senadores, juízes. Então, são pessoas que exercerão cargos de liderança em nível global, dentro do oeste coletivo, evidentemente, né? Não é um local democrático e representativo, não. Tem locais que a anuidade para estudar em algumas escolas dessas na Suíça é de mais de $1 milhão. Então, o tipo de pessoas que podem gastar $1 milhão por ano na educação é bem pouca. Mas o Brasil, incrivelmente, teria incrivelmente, tem muitas pessoas do Brasil capazes de pagar $1 milhão de anuidade. Até porque seriam o quê? 3 anos? $3 milhões? $3 milhões eu posso dizer para vocês que não é dinheiro para muitos fazendeiros aqui da minha cidade. Eles conseguiriam pagar $3 milhões sem problema nenhum, certo? E grandes empresários, quando falar no estado de Goiás inteiro, né? No estado do Mato Grosso, no estado de Santa Catarina, que é o segundo do Brasil em número de milionários. Mas, no entanto, o que você vê da formação do empresariado brasileiro, de um modo geral? E eu falo do grande empresariado mesmo. De um modo geral, gente, são pessoas obtusas. Vai na lista dos bilionários brasileiros e procura saber em que universidade eles estudaram, certo? Nossa senhora, gente, de verdade. Muitos estudou em universidade particular, sabe? Universidade particular. O cara é bilionário e tem curso superior de universidade particular. E não é só um nem dois, não. Perfeito? É dizer que essas pessoas são bilionárias por mérito, pelo amor de Deus. A última coisa que eles têm é mérito. Não existe mérito para essa gente. Não há mérito para isso. Não tem mérito. Sabe, eles nem têm competência. Para falar essa questão deles não têm competência, pega o caso do Paulo Guedes. Olha o que o homem fez na economia brasileira. Olha o estrago que esses cidadãos fez para a economia brasileira. E aí ele diz: eu vou deixar esse país porque ninguém reconheceu o meu trabalho. Quer dizer, que trabalho que ele fez? Além de privatizar, além de destruir, de entregar patrimônio brasileiro quase de graça, além de acabar com marco regulatório, com fiscalização, com vigilância, além de gerar desemprego como nunca nenhum outro governante gerou, além de gerar pobreza, miséria, fome. Qual foi o trabalho desse homem? Pelo que ele quer ser reconhecido? Certo? E sabe, é esse tipo de gente. Olha que comparado com outros, ele é um gênio, né? Porque ele fez doutorado, reparem bem, com bolsa. Foi o povo brasileiro que pagou esse infeliz para estudar na Universidade de Chicago, certo? Ele fez doutorado
dos Estados Unidos. O que não significa grande coisa, né? Porque se o doutorado dos Estados Unidos valesse alguma coisa, os Estados Unidos não estariam eles próprios nessa situação lamentável que eles estão. Mas, voltando ao assunto, então, além de mostrar esse acontecimento com Haddad, o quanto o empresariado brasileiro, de modo geral, é obtuso, ignorante, sem conhecimento, sem leitura, incapaz de discutir com seriedade qualquer coisa, nós temos outra questão aqui, que é a tal ideologia. O que é ideologia? Na definição de Marx, é o conjunto de ideias da classe dominante que ela tenta fazer passar como sendo as ideias de toda a sociedade. Qual que é o principal motor? Qual que é a principal ferramenta da ideologia? A principal ferramenta da ideologia é, nos dias de hoje, a mídia. Certo? É a mídia. O Estado também é um agente ideológico muito importante. Claro que o Estado não vai promover nada que possa levar ao fim da classe que o controla. Isso é óbvio, né? Então você pega coisas como essa reforma da educação colocada pelo Temer. Não é a reforma da educação que estava sendo discutida. Ela foi imposta à marra pelo Michel Temer. Você pega essa reforma da educação, do ensino médio, o que ela fez de bom? Nada. O Brasil já tinha, indiscutivelmente, um dos piores ensinos do mundo. Agora nós vamos conseguir, para esse ser o pior. Piorou o que já era muito ruim, sabe? Desfez o currículo, tirou discussões importantes do currículo para colocar platitudes no lugar, tipo empreendedorismo. Então é como se você dissesse, ó, administre bem o seu dinheiro. Ao invés de, porque você é pobre, deixe de ser pobre, lute para deixar de ser pobre, para construir uma sociedade melhor. Não, a discussão é administre melhor o seu dinheiro. Sabe, é aquela discussãozinha marota, mequetrefe, desonesta, de que você é responsável pela sua situação econômica. E não o esquema no qual você está inserido. Então, é um esquema educacional que só vai gerar idiotas. Aquela Viviane Senna, do Instituto Ayrton Senna, ela já tinha antes de fuder com o país inteiro, com essa reforma do ensino médio, ela já tinha fudido com a educação de Goiás. Certo? Goiás foi piloto para essa gente. Eu lembro de uma discussão que eu travei muitos anos atrás, no qual essa infeliz apresentou a brilhante ideia de substituir química por aulas práticas, como por exemplo fazer sabão. Certo? Aí você tem a discussão do playboyzinho, a gente não aprende a declarar imposto de renda. Será que essas pessoas sabem que pobre não declara imposto de renda e que a maior parte da população desse país está passando fome? Uma pessoa que está passando fome vai declarar imposto de renda? Para quem que é essa reforma da educação? Aliás, eu explico para quem que é essa reforma da educação. É para os Estados Unidos. Sabe por quê? Porque essa reforma da educação, ela não vai deixar ainda mais burros apenas os estudantes do ensino público, não. Que são dezenas de milhões. Não. É muito mais complicado do que isso. Não se trata de colocar os pobres com educação ainda pior do que a que eles tinham. Trata-se de colocar a classe média e os ricos também. Os ricos porque não procuram estudo. Certo? E a classe média, ela vai estudar nas escolas particulares, dentro das metodologias da vida, para aprender essas pseudo coisinhas da vida. Eu sei declarar imposto de renda. Que bom, meu chapa. Aí você acha que é rico por causa disso? Porque você ganha, sei lá, 10 mil reais por mês, declara imposto de renda, você acha que é rico? Sabe qual que é a distância que separa você para um mendigo? O mendigo ganha 500 reais por mês, é 9.500 reais. É o que separa a classe média do mendigo. Qual que é a distância que separa a classe média para o milionário? 990 mil reais. Então o que será que é mais fácil? Ganhar 9.500 reais ou ganhar 990 mil reais? Então a classe média jura que é riquinha. Ela tem certeza que é rica, ela tem certeza que faz parte da elite. Ela não se toca, ela não se enxerga. E a reforma do ensino médio aplicada nas escolas particulares vai garantir que continue não se enxergando. Para ter uma classe média tão estúpida e tão boçal quanto a dos Estados Unidos e a da Europa. Quando você pensa na liderança dos Estados Unidos, quando você pensa em figuras como a Ursula von der Leyen, como a Liz Truss, eu não estou falando de banqueiro, não. Banqueiro como Mario Draghi, como Macron, como o infeliz que as elites da Inglaterra escolheram para governar o Reino Unido, não. Estou falando de classe média que ascendeu ao poder na Europa, certo? Estou falando de Ursula von der Leyen, estou falando da finada Liz Truss,
Eu estou falando de muita gente que exerce cargos na euroburocracia que está destruindo a Europa. Está destruindo por quê? Porque é burra, porque as universidades do Ocidente deixaram de se preocupar com consciência crítica, adotaram o sistema Bolonha, né, que é o mesmo pregado pelo CAPES, pelo CNPq. Vamos publicar artigo, e aí você vai ler esses artigos, e a maior parte deles é lixo, lixo que repete o que outras pessoas disseram. Mas essas pessoas estão muito felizes dentro do esquemão CNPq. Elas estão muito felizes publicando artigos, elas estão muito felizes nas universidades da vida, né? Jurando que fazem parte de uma classe intelectual muito inteligente, muito capaz de dirigir os rumos desse país. Certo? Como, com certeza, a classe europeia se acha muito capaz, apesar da Europa estar no buraco e cavando um poço, e a hora que chegar num poço, eles vão fazer o quê? Vão cavar o quê? Vão chegar até o centro da Terra? Vão levar a Europa para o mesmo caminho que a Inglaterra está indo, que é uma espécie de terceira mundialização? Então, essa é a função da ideologia. A ideologia não atinge só pobre, não, ela atinge a classe média, certo? Ela tem um papel importante na burrificação da classe média, que acredita que estudar em universidades europeias, que estudar em universidades britânicas, estudar em universidades americanas, faz deles gênios, certo? Faz deles gênios. Repito, porque não faz. Porque se fizesse desse povo gênio, não teria acontecido com o Ocidente o que está acontecendo. Não teria acontecido com o Japão o que está acontecendo com o Japão. Não teria acontecido com a Inglaterra o que está acontecendo com a Inglaterra. Não teria acontecido com os Estados Unidos o que está acontecendo com os Estados Unidos. Não teria acontecido com a Europa o que está acontecendo com a Europa. Quem está ganhando no meio de toda essa desgraça? As pessoas realmente ricas, as que gastam 1 milhão ou mais de dólares por ano para colocar os filhos na Suíça, onde aí sim, debate, raciocínio crítico, leitura, inteligência de fato, construção de redes de conhecimento, de networking, aí sim. Aí esse é o ensino da elite, não o que está sendo vendido para a classe média do mundo inteiro como se fosse elite, como se Harvard não fosse uma fábrica de imbecis diplomados, como se Oxford não fosse uma fábrica de imbecis diplomados, Cambridge não fosse uma fábrica de imbecis diplomados, Sorbonne uma fábrica de imbecis diplomados, certo? Yale, Princeton, Columbia, fábricas de imbecis diplomados. A elite do mundo não se forma nas universidades, certo? A elite do mundo se forma em redes. Ela comanda essas redes. E isso é ideologia. Isso é ideologia. Então, quando eu vejo situações como hoje, por exemplo, você vê os carinhas que saem hoje no mundo militar, que cita jornalista da Gazeta do Povo. Gente, olha a audácia, Gazeta do Povo. Quem tem coragem, eu não digo de ler aquela, né, mas de citar alguém que trabalha na Gazeta do Povo como exemplo de jornalista, é só uma pessoa profundamente obtusa, uma pessoa profundamente bitolada, alguém cujo cérebro já virou mingau. E as pessoas não têm vergonha, não têm vergonha. Então, esse tipo de gente ajuda a guerra, sabe? Esse tipo de gente é instrumento da guerra, porque vem dizer, ó gente, a Ucrânia está lutando pela liberdade, a nossa liberdade depende da vitória da Ucrânia, inclusive a Ucrânia está vencendo contra tudo que mostra a realidade. Você vê esses coitados, esses infelizes nas redes sociais, divulgando, eu não vou nem falar que é as suas ideias, né? Os seus argumentos, e dá dó, gente, dá dó. Mas não dá dó só deles, não, dá dó de nós. Ai de nós, o que será da gente governado ou no mesmo mundo com esses idiotas? Eu não sei. A única coisa que eu posso fazer é pescar, trabalhar e rezar, certo? Façam vocês também o que vocês acharem melhor. O melhor seria uma revolução. Se forem fazer uma, me chamem. A gente precisa, o mundo precisa, a humanidade precisa. E até a próxima.